Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar num material bem prático, viu? É um guia da Planet 21 de 15 de setembro agora de 2025, focado em estrutura de marketing e vendas para PMEs. E olha, ele já começa com um número que, sério, me fez parar para pensar. 78% das pequenas e médias empresas aqui no Brasil simplesmente operam sem uma estrutura comercial, assim, bem definida. Qual o resultado disso? Vendas que poderiam acontecer não acontecem. Crescimento que fica ali, travado. O guia direto, sem rodeios, sem comercial, não há crescimento. Quase um mantra, né? Então, a nossa missão aqui é essa. Vamos investigar a fundo os pilares, a metodologia que esse guia propõe, como que ele sugere que uma PME pode sair dessa informalidade e, enfim, criar processos que funcionem de verdade, que tragam resultado. Ok, vamos desempapotar isso. É um ponto crítico para muita gente, né? Assim, num cenário cada vez mais competitivo, ter uma operação comercial organizada deixou de ser só um diferencial, sabe? Virou quase que básico para sobreviver e, claro, para crescer de forma sustentável. E o guia foca justamente nisso, em como construir essa base. E ele não fica só no achismo, traz dados para comprovar. Por exemplo, olha isso, 85% das PMEs ainda dependem basicamente de indicações e networking para vender. Isso gera uma dependência enorme, né? Limita demais. E tem mais, menciona um dado do Sebrae de 2024 que é bem impactante. Empresas que têm processos comerciais mais organizados, elas têm 3,2 vezes mais chances de sobreviver aos primeiros 5 anos. É muita coisa. Ah, e tem uma dica pró lá que eu achei super interessante. As empresas que investem nessa organização comercial costumam crescer em média 45% mais rápido. É um número que faz a gente pensar no custo de não fazer nada, né? Exatamente. E o guia mapeia muito bem os problemas que essa falta de estrutura causa. O primeiro, talvez o mais óbvio, é a venda inconsistente. Aquela montanha-russa, sabe? Um mês vende bem, no outro, nem tanto. Complica qualquer planejamento. Depois, a dependência de pessoas. Aquele famoso vendedor estrela. Se essa pessoa sai, o que acontece? O faturamento pode despencar porque o processo está todo na cabeça dela, não está na empresa, né? Nossa, isso é um risco enorme. Enorme. Outro ponto. Perda de oportunidades. Quantos leads, quantos potenciais clientes acabam esquecidos, simplesmente por falta de um acompanhamento organizado, sistemático. É dinheiro na mesa, literalmente. E por fim, o crescimento fica limitado. Não tem como escalar de verdade, de forma previsível, sem ter uma base sólida de processos. O fascinante aqui é perceber como a falta de processos claros, algo que parece simples, cria gargalos tão grandes. Impacta desde a previsão de receita até a capacidade da empresa de crescer mesmo. E a estrutura que o guia propõe, ela vem justamente para atacar esses pontos, para trazer método, eficiência e, com isso, a chance real de escalar. Faz todo sentido essa lógica. E para resolver esses problemas, o guia se baseia em 4 pilares. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Parece ser o coração da metodologia deles. Vamos começar pelo primeiro. Pilar 1. Posicionamento estratégico. Pelo que está no material, tudo começa aí. A PME precisa ter muito claro quem é meu cliente ideal, qual problema exato eu resolvo para ele e, muito importante, o que me faz diferente da concorrência. Parece básico, mas será que as empresas param para pensar nisso mesmo? Ótima pergunta. Muitas vezes na correria do dia a dia isso fica de lado, né? E aí compromete todo o resto. O guia detalha bem o que compõe esse pilar. Primeiro, a persona. Tem que ser detalhada, sabe? Entender as dores, as necessidades reais do cliente ideal. Depois, a proposta de valor única. O que sua empresa entrega que é de fato valioso e diferente para o cliente. Em seguida, comunicar a diferenciação competitiva. Tem que ser claro, objetivo. E, por último, garantir que a mensagem seja consistente em todos os lugares, sabe? Começar por aí garante que a máquina de vendas mire no alvo certo. Entendi. Então, com o quem e o que definidos, o passo seguinte que o guia aponta é organizar a jornada do cliente, é isso? Que seria o pilar 2, funil de vendas estruturado.
A ideia aqui, pelo que eu captei, é parar de tratar todo mundo igual, né? Precisamente. O funil é isso, uma ferramenta para gerenciar essa jornada desde o primeiro oi até o sim. O material descreve as etapas de um jeito bem prático. Lá no topo do funil, a atração. O foco é aparecer, atrair o público certo. Marketing de conteúdo, SEO, redes sociais, basicamente criar awareness, né? Consciência. Aí no meio do funil, a consideração. O objetivo muda. É nutrir o interesse de quem chegou. Educar sobre a solução, talvez com demonstrações, cases de sucesso, mostrar o valor na prática. E no fundo do funil, a conversão. Aí o processo de vendas fica mais direto. Uma abordagem padrão, argumentos focados nos benefícios e aquele acompanhamento firme, organizado, o famoso follow-up, para transformar o lead em cliente. O funil, então, guia a empresa e o cliente, otimiza tudo. Fica bem mais claro pensando assim, fase a fase. O terceiro pilar que o guia traz é tecnologia e automação. Eles falam da importância das ferramentas, mas com um alerta que eu achei bem válido. Escolher a ferramenta errada, seja muito complexa ou muito simples, pode ser um problema para a PME. Citam até exemplos de CRM, tipo Pipedrive, HubSpot. Sim, e a tecnologia aqui entra como um acelerador, né? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a tecnologia sozinha não resolve falta de estratégia, óbvio, mas ela potencializa e muito uma estrutura que está bem definida. Um bom CRM, por exemplo, centraliza tudo do cliente, histórico, ajuda a automatizar tarefas chatas, tipo lembrar de ligar de novo, sabe? E dá dados. Dados para analisar e decidir melhor. Para equipes pequenas de PME, isso é ouro. Libera tempo para a coisa mais importante. A chave, como o guia bem diz, é escolher algo que sirva à estratégia, que se encaixe na realidade da empresa naquele momento, não o contrário. Tecnologia como suporte, não como a bala de prata. Faz sentido. E isso leva direto para o quarto pilar, equipe e processos. Porque, né, por trás de tudo tem gente. O foco aqui é ter papel definido, responsabilidade clara, processo desenhado. Exato. Esse pilar amarra tudo. Quando você define processos claros, tipo como qualificar um lead, como montar uma proposta, como receber um cliente novo, como lidar com objeção. Aí a operação ganha consistência, eficiência e ajuda a diminuir aquele risco que a gente falou da dependência de uma pessoa só. O conhecimento sai da cabeça de um e vira da empresa, documentado, replicável. A estrutura integra as pessoas aos processos. A equipe trabalha junta, mais coordenada, mais segura. O processo vira o trilho, né? E a equipe consegue andar mais rápido e com segurança nesse trilho. Entendi bem a lógica dos 4 pilares, mas como colocar isso em prática? O guia também dá uma metodologia de implementação. E o que me chamou a atenção foi a insistência no gradualismo. Tem até um aviso lá destacado. Vige a atenção. Implementar tudo de uma vez é a receita para o fracasso. Seja consistente, mas gradual. Isso soa bem mais realista para a PME, não acha? Sem dúvida, é um conselho valiosíssimo. Tentar virar a chave do dia para a noite geralmente é caos e o pessoal resiste. Sobrecarga mata a mudança. Por isso, essa ideia de fases do guia é inteligente. Eles sugerem algo tipo fase 1, ali nas primeiras semanas, 1 ou 2. Foco total no diagnóstico e planejamento. É olhar para dentro, ser honesto sobre onde está, onde dói mais, sabe? Identificar os gargalos e definir metas claras. O que a gente quer com essa estrutura? Aí, fase 2, entre a semana 3 e 6, mais ou menos, começa a estruturação básica. Implementa o CRM que escolheu, desenha os processos de vendas mais críticos, padroniza material de apoio, tipo proposta, apresentação. É colocar a fundação. E a fase 3, lá pela semana 7 a 12, otimização e automação. Começa a usar automação para nutrir lead, define e acompanha os KPIs, os indicadores, e usa os dados para ajustar o que foi criado. Esse ritmo gradual permite que a equipe absorva, aprenda e que a estrutura seja refinada na prática. Fica mais sólido. E para saber se está no caminho certo, o guia lista uns KPIs, indicadores-chave, que são essenciais. No marketing, por exemplo, falam do custo de aquisição de leads, CAL, quanto custa cada lead gerado, e a taxa de conversão de visitante para lead.
Em vendas, a taxa de conversão em cada etapa do funil, o ticket médio das vendas e o ciclo de vendas, quanto tempo leva para fechar, né? E olhando para o negócio como um todo, receita recorrente mensal, MRR, para quem tem assinatura, churn, que é a taxa de cancelamento, e o NPS para medir a satisfação do cliente. Acompanha isso da visibilidade, né? Mostra onde está bom e onde precisa mexer. E para não ficar só na teoria, o guia traz um case de uma consultoria de RH, uma PME. O cenário inicial era aquele bem comum, vendas meio paradas, dependendo de indicação que caía do céu de vez em quando. Aí aplicaram a metodologia, funil estruturado, automação, treinaram a equipe, colocaram CRM e os resultados que eles apresentam no guia, depois de 6 meses, são bem fortes. Falo em aumento de 240% nos leads qualificados, crescimento de 85% na receita mensal e conseguiram diminuir o ciclo de vendas em 60%. Ver um exemplo assim concreto ajuda a conectar tudo, né? A ver o impacto real. Com certeza. Um exemplo assim torna a promessa mais palpável e reforça a mensagem principal do guia. Ter essa estrutura comercial apoiada nos 4 pilares posicionamento, funil, tecnologia e processos, não é luxo, não é só para empresa grande. É necessidade estratégica para a PME que quer crescer de forma previsível, sustentável. As peças têm que funcionar juntas. E a previsão deles para 2025 é quase um chamado, né? Sugerem que vai ser um divisor de águas. PMEs organizadas vão ganhar espaço, enquanto as que ficarem na informalidade, podem ter mais dificuldade. É importante a gente falar também, para dar o contexto completo, que esse guia é um material da Planet 21. E, claro, no final do documento, eles se apresentam. O texto diz que são uma agência especializada em marketing e também em inteligência artificial e que o foco deles é justamente oferecer esses serviços de estruturação comercial para as PMS. Sim. O guia acaba funcionando também como uma amostra da abordagem deles, do conhecimento que eles têm na área. O material até lista os serviços que a Planet 21 oferece, que também alinhados com a metodologia do guia. Diagnóstico comercial completo, a própria estruturação do funil, a implementação das automações, treinamento para as equipes e consultoria contínua. Inclusive, o guia menciona que essa metodologia deles, como está descrita ali, já teria transformado dezenas de pequenas e médias empresas em máquinas de vendas. É a forma como eles, dentro do próprio guia, conectam a solução que apresentaram com o que a agência oferece, destacando essa especialização em marketing e IA para PMS. O guia também tem uma seção de perguntas frequentes, um FAQ, que eu achei bem útil. Porque já mata algumas dúvidas comuns, por exemplo, aquela clássica. Tá, mas em quanto tempo eu vejo o resultado? A resposta deles é bem pé no chão. Os primeiros sinais, tipo leads chegando mais organizados, podem aparecer em 30 a 60 dias, mas resultado mais forte em receita, eficiência, geralmente leva de 3 a 6 meses de trabalho consistente. Outra dúvida. Ah, mas minha equipe é minúscula, dá para fazer? A resposta é sim. O guia diz que a estrutura é adaptável e que a automação ajuda justamente nisso, a otimizar o tempo de equipe pequena. E uma distinção que eles fazem, que é importante, qual a diferença entre ter essa estrutura e só fazer marketing digital? A explicação é que marketing digital, tipo fazer anúncio ou postar em rede social, é só uma parte. A estrutura comercial pega o todo. Estratégia, funil, CRM, processo de venda, treinamento, análise. É uma visão bem mais completa, integrada. Essas respostas são ótimas porque desmistificam, né? Mostram que não é um bicho de 7 cabeças para PME, que é um processo possível, adaptável. Isso até levanta uma questão importante, sobre como essa estrutura evolui, né? O guia foca em construir a base. Mas e depois? A empresa cresce. Começa com o essencial, como eles propõem, e aí vai adicionando sofisticação aos poucos. Sempre medindo retorno, né? É um caminho. Exato. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa análise do Guia da Planet 21 mostra um caminho. A mensagem é clara. Estruturar a área comercial com base nesses pilares de posicionamento, funil, tecnologia e processos não é só teoria. É apresentado como algo viável, detalhado e, pelos dados e exemplos do material, essencial para a PME que quer crescer de verdade hoje em dia. E para a gente fechar com uma reflexão, conectando tudo e olhando um pouquinho para frente, o guia dá muita ênfase em processo e tecnologia, né?
E a própria Planet 21, como o guia menciona, se coloca como especialista também em inteligência artificial. Isso me faz pensar. Para aquela PME que seguiu os passos, montou estrutura, começou a ver resultado, virou essa máquina de vendas que o guia fala, qual seria o próximo passo? Talvez seja justamente usar a IA para otimizar ainda mais essa máquina. Sei lá, refinar a personalização para falar com cada cliente de um jeito único em escala, prever comportamento com mais precisão, talvez até automatizar partes mais complexas da venda lá na frente. É uma possibilidade interessante que se constrói em cima dessa base sólida que o guia ensina a fazer primeiro. É excelente provocação para a gente terminar a nossa análise de hoje. Esperamos que esse olhar aprofundado no guia da Planet 21 sobre estrutura de marketing e vendas para PMS tenha sido útil e gerado boas ideias aí para todo mundo. Agradecemos a atenção e até a próxima.